ele também é atento às novidades, ao acompanhamento legislativo, à crítica quando for necessária aos poderes constituídos, mas mais do que criticar, a gente quer contribuir. E a contribuição é sempre relevante dos nossos membros, advogados qualificados que nos permitem, na nossa boa medida, contribuir aí com o desenvolvimento do ambiente jurídico nacional. Os colegas que podem, que querem ingressar nos institutos, normalmente existem, por assim dizer, critérios em cada um deles, tá? Não há um critério unificado em relação aos institutos que compõem a federação. Normalmente, nós podemos dizer que são advogados com bom tempo já da estrada da advocacia, com um currículo com mestrado, doutorado, ou que tem efetivamente uma larga escala de contribuição para a academia e para o direito. O que nós queremos realmente, em geral, nos institutos, é uma advocacia experimentada. Não necessariamente uma advocacia voltada para um ambiente mais acadêmico, mas sim realmente com mais peso e com mais tempo para poder contribuir com os nossos objetivos. Os institutos, os mais antigos do Brasil, o Instituto dos Advogados Brasileiros, o Instituto dos Advogados de Pernambuco, o Instituto dos Advogados de São Paulo, aqui o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o Instituto dos Advogados do Paraná, contribuem com a justiça e com o direito brasileiro há mais de um século. O meu instituto, por exemplo, o instituto que eu tenho a alegria de presidir, tem 172 anos, então a gente tem uma larga e longa estrada na contribuição. Como é que eu contribuí? Contribuí com debate, com aprimoramento, com propostas e com a defesa da democracia brasileira. A defesa da democracia brasileira é com prática, na pragmática, criticando o que tem que ser criticado, sugerir o que tem que ser sugerido e trabalhar próximo dos poderes. A gente tem que ter, na minha opinião, sempre uma ideia de convergência. Ainda que possamos eventualmente pensar de maneira diferente daquele determinado poder ou daquela determinada organização, o nosso papel é um papel de convergência. É trabalhar dentro daquilo que é possível, buscar sempre a unidade, e isso eu acho que os institutos podem contribuir bastante, porque os seus membros, em geral, têm essas características de advogados responsáveis, com estado na advocacia e que conseguem realizar essas conexões importantes para o país. Que nós aqui na Federação Nacional desejamos toda a sorte do mundo, porque, em verdade, a advocacia capixaba forte fortalece a advocacia nacional. Muito boa sorte ao IAC, seus membros, seus colegas, e lá em Pernambuco, aqui estou em Minas Gerais, e todos os sítios onde temos membros da federação, sejam muito bem-vindos e sejam abraçados. Boa sorte, sucesso. Estatutariamente, os institutos têm por missão o aprimoramento cultural, o aprimoramento técnico, científico, desenvolvendo atividades que melhorem a aplicação da justiça e contribuam para um aprimoramento como um todo do sistema de justiça. Não temos um compromisso vinculado apenas a uma classe, como são as associações em geral e mesmo a OAB representando a advocacia. O nosso corpo é um corpo plural, composto por integrantes das diversas carreiras jurídicas, docentes, membros da magistratura, Ministério Público, advogados públicos, privados, defensores públicos, delegados, e sempre buscando um debate muito livre e necessariamente reflexivo e científico. Existe no DNA dos institutos essa capacidade e essa aptidão de sempre estarmos participando das pautas mais relevantes e contribuindo efetivamente para o aprimoramento do direito como um todo. Veja, a academia, ela está indissociavelmente ligada à atividade dos institutos. Inclusive, no nosso caso aqui do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, aquele que foi o nosso primeiro presidente, que é Francisco Mendes Pimentel, foi também o primeiro reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, trazemos, desde 7 de março de 1915, data da nossa fundação, uma relação umbilical com a academia, o que faz com que exista uma construção mais densa, mais problematizada, mais reflexiva das proposições e das contribuições emanadas do nosso Instituto. Eu recebi com uma imensa alegria a notícia de que teríamos o Instituto dos Advogados do Espírito Santo, por diversas razões. Por uma afinidade muito grande que existe entre os nossos estados, Espírito Santo e Minas Gerais, mas principalmente pelo fato de termos no estado do Espírito Santo uma forte tradição de produção qualificada de conhecimento jurídico. Então já era tempo, já passou da hora de nós termos este instituto
como um locus que fomente, que catalise e que concentre essa produção qualificada do Estado? Na verdade, os institutos dos advogados hoje existentes no Brasil se compõem talvez de três módulos distintos. Nós temos os institutos que eu chamo históricos, que são os institutos do século XIX, que formatam a primeira união de advogados do Brasil. Ao longo do começo do século XX, nós tivemos os institutos ainda centenários, que agigantam e fortalecem este estado de coisas, que vem a dar, nos anos 30 do século passado, a primeira formatação da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Em tempos mais recentes, temos institutos mais modernos, que vêm já deixando de lado a ideia originária da Ordem dos Advogados, vem a dar uma formatação de estudo, de pesquisa, de melhoria da qualidade do advogado. Os institutos, assim, hoje, são vistos de modo distinto, mas de modo global, eles têm por missão auxiliar a classe, desenvolver a cultura e formatar ainda mais o profissional. Aqueles colegas, os advogados, os profissionais que tenham por objetivo ingressar nos institutos, têm, na verdade, duas premissas básicas a qual se espera deles. Em primeiro lugar, uma formação, uma ideia, quer profissional, quer acadêmica, diferente, distinta, muito singular. E isso porque, a partir desta ideia singular, é que se espera passar aos demais colegas, passar à classe como um todo, uma outra visão de olhos, uma outra visão de mundo para melhorar o desenvolvimento da classe como um todo. Os institutos, portanto, têm um foco, ainda que hoje mais direcionado à formação dos advogados, à formação dos profissionais, tem um foco mais largo de auxiliar o mundo jurídico como um todo, dada a expertise de seus membros. Aos novos integrantes, ao Instituto Capixaba, as boas-vindas, o abraço caloroso dos irmãos mais velhos, esperando a colaboração sempre muito profícua dos novos colegas. Os institutos dos advogados, eles são as instituições jurídicas mais antigas do país. Na maior parte dos estados, como é o caso do Paraná, como é o caso aqui de Minas Gerais, ele é anterior à formação da Ordem dos Advogados, ele não tem associação obrigatória, facultativa, então há uma série de requisitos para se associar ao Instituto, o que acaba qualificando bastante a composição dessas instituições, né? O Instituto é um lugar de reunião de advogados, juristas qualificados que podem promover discussões qualificadas sobre os temas mais importantes do momento, que digam respeito à advocacia e à sociedade. Então, cabe a nós levar discussões para os nossos representantes parlamentares, levar as discussões importantes junto à OAB e a outras instituições e ser justamente esse espaço de promoção de debates qualificados. Eu desejo vida longa ao Instituto dos Advogados Capixabas, é uma iniciativa muito interessante, fundamental, que está sendo promovida para a promoção da cultura jurídica e seu desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Esperamos que o Instituto dos Capixabas tenha uma longa trajetória ao lado dos institutos dos advogados do Brasil. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais e de todos os institutos, ele congrega todos os profissionais de várias carreiras jurídicas, não só da advocacia. Em razão dessa diversidade dos profissionais que estão nos institutos, nós temos uma múltipla visão do que seja a área jurídica, porque esses múltiplos profissionais que estão no Instituto dos Advogados faz com que nós possamos ter uma visão diferenciada da carreira jurídica, de todos os debates, né, sobre todos os aspectos, sobre as questões de maior importância para o desenvolvimento da sociedade, para a cidadania. E, em razão disso, o Instituto cresce cada vez mais com essa multiplicidade de carreiras jurídicas, de profissionais que estão nos nossos quadros. O Instituto tem um espaço que é dele, que deve ser ocupado cada vez mais com o seu objetivo, que é cultural, que é científico, que é acadêmico, sem dúvida nenhuma. Nós temos inúmeros professores,
todos os debates nacionais, estaduais, o Instituto tem que participar e participa ativamente. Essa é a função do Instituto, somando, como eu já disse, com a Ordem dos Advogados do Brasil e todos os outros profissionais de outras carreiras que estão aqui, para o crescimento e engrandecimento do Estado Democrático de Direito. Eu deixo aqui todo o meu abraço afetuoso para todos os capixabas e saibam que vocês têm em Minas Gerais o Instituto que podem contar, né, que com toda a experiência que nós tivemos aqui, que pudermos compartilhar com vocês, estamos sempre de portas abertas. Essa é a mensagem que eu deixo e faremos vários e vários eventos aí em conjunto nos anos que virão. Os institutos de advogados têm uma função relevante e diferente da OAB. Isso é importante ser dito, embora a OAB tenha nascido dos institutos dos advogados, nós demos origem com os institutos da grande promoção da cultura jurídica. Então, a convocação dos nossos associados, do público em geral, dos operadores do direito, é feito pelo Instituto dos Advogados, que colabora com as faculdades, tem esse intercâmbio, discute temas relevantes. Uma das questões que tem me chamado a atenção, até pela minha área de atuação, é a reforma do Código Civil. Então, nós tivemos alguns encontros com membros da comissão para discussão e propostas de modificação do Código Civil. Então, nós temos uma gama enorme de possibilidade de ofertar para que se tenha uma cultura diferente do que é posto, para que seja enriquecido cada vez mais e para que nós possamos ir além. Existe no Instituto dos Advogados de Minas Gerais, como eu percebo também em outros, um entrosamento dos associados. Isso é muito bom. Não que seja uma confraria, mas quase uma confraria em prol da cultura jurídica. Nós aprendemos muito com o Instituto, sem dúvida nenhuma, e o intercâmbio entre os estados só nos beneficia, porque cada cultura e cada posicionamento dos tribunais nós podemos discutir com muita amplitude e com muita liberdade. Ou seja, o Instituto dos Advogados é um locus para o aperfeiçoamento do direito, sem dúvida alguma. Parabéns. Eu acho que o Espírito Santo, nós crescemos com o Espírito Santo, nós somos um pouco Espírito Santo. E a oportunidade está nascendo agora, já com a experiência de tantos colegas, é muito bem-vinda, porque é um estímulo, é uma motivação, inclusive, para que nós possamos visitar vocês e fazer um intercâmbio Minas, Espírito Santo, que tem tantas conexões e tanta proximidade, né? Espírito Santo é o nosso mar, é o nosso Oceano Atlântico. Bem-vindo a todos, parabéns! Eu acho que o Instituto, historicamente, ele cumpre um papel relevante na construção do Estado de Direito no Brasil, e foi a partir dos institutos dos advogados que nós desenhamos todo o sistema de justiça hoje existente. Então, os institutos dos advogados, eles são fundamentais para a preservação do Estado de Direito, da democracia, e a partir dos institutos dos advogados é que nós conseguimos, aí nessa união de forças dos vários institutos nos vários estados, nós conseguimos fazer um intercâmbio para preservar a memória histórica do Instituto, a origem de tudo, porque foi do Instituto que nasceu a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a semente histórica no direito está nos institutos. Então, o fortalecimento dos vários institutos dos advogados no Brasil é fundamental para que a gente consiga avançar, né, na construção do Estado Democrático de Direito. Então, eu considero os institutos assim fundamentais, né? É história. Para mim, é história. Sejam muito bem-vindos, tenho a certeza
que integrar essa entidade, o Instituto dos Advogados do Brasil, e aqui no caso, né, esse novo irmão, que é o Instituto dos Advogados do Espírito Santo, sem sombra de dúvida, uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única, e que vocês aí se dediquem ao Instituto e que colham os bons frutos que essa filiação ela pode trazer. Então, ser membro do Instituto é fazer amigos, fazer amizades, né? E, acima de tudo, ajudar a construir cada vez mais o sistema de justiça no Brasil. Então, sejam muito bem-vindos. Os institutos de advogados têm uma importância singular para a advocacia, porque são verdadeiras academias de letras jurídicas. Os institutos reúnem não a generalidade dos advogados, mas aqueles advogados mais dotados para os estudos jurídicos, que se dedicam à produção de trabalhos jurídicos, contribuindo assim para o desenvolvimento da cultura jurídica no país. Ser membro do Instituto dos Advogados é uma honra para o profissional. Eu faço essas referências para mostrar o papel de grande relevo que os institutos dos advogados representam na vida jurídica do país. Na verdade, o Instituto ele congrega várias personalidades do mundo jurídico. Então, há professores, advogados, juízes, promotores de justiça. Então, é uma instituição que traz para não só o advogado, mas para todos os profissionais de direito, a possibilidade de aprofundamento, de conhecimento, de socialização, de networking e de, na verdade, buscar aí cada vez mais a melhora das soluções jurídicas que a sociedade tanto demanda, principalmente atualmente. Nós, como mineiros, sempre temos um pouco do Espírito Santo em razão das praias, então fica aquele abraço, um forte abraço aos colegas capixabas e que o Instituto dos Advogados ele cresça, fortaleça e se espalhe aí no Espírito Santo, trazendo aí cada vez mais aperfeiçoamento à advocacia do capixaba. Os Institutos dos Advogados são uma instituição centenária e que colabora de maneira muito eficaz com o estudo jurídico, com o aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico brasileiro. São figuras insignes que pertencem aos diversos institutos em todos os estados, as figuras de altíssimo valor e de grande conhecimento jurídico. Portanto, a colaboração dos institutos dos advogados de todo o Brasil é realmente singular para o direito brasileiro e para todo o arcabouço jurídico nacional, porque os institutos dos advogados dão uma vocação muito mais para estudos jurídicos. É um irmão, é um pai, é o irmão mais velho da OAB e, portanto, precisam caminhar juntos, de modo que foi feita a justiça com os institutos dos advogados do Brasil, inserindo a Federação Nacional dos Institutos no Estatuto da OAB. E deixar aqui um abraço muito grande aos advogados capixabas, ao nosso glorioso Espírito Santo. Nós que somos mineiros, falamos que o Espírito Santo é nosso estado por irmão. As praias do Espírito Santo são as praias dos mineiros. Mas deixar aqui uma homenagem muito especial, uma homenagem de admiração dos mineiros aos capixabas e ao Instituto dos Advogados do Espírito Santo.